Olá, pessoal. Então, dando continuidade aí à nossa aula de embriologia básica, né? A gente vou mostrar um pouco para vocês as primeiras divisões celulares, também chamadas de clivagens, né? Então, a gente consegue observar aqui o embrião já com 4 células, tá? A zona pelúcida aqui em volta, né? Toda a região ainda de isolamento e 4 células aqui diferentes. E aqui é importante definir que, na verdade, a gente consegue observar que a primeira clivagem, que a primeira divisão celular em humanos, ela é bastante lenta, leva 24 horas. Em várias outras espécies, como por exemplo os insetos, essa primeira divisão ela pode levar menos de 20 minutos. Então, vocês veem a diferença de tempo. Essa clivagem, né, ela varia, né, em termos de plano de diferentes espécies, no caso aqui em equinodermas, né, e anfíbios, né, equinodermas ouriços, né, estrelas do mar. Essa clivagem ela é totalmente, né, você corta de um lado, corta do outro, né, ela é completamente perpendicular, enquanto que nos humanos a gente já vê, né, principalmente em mamíferos, a gente vê que essa clivagem ela já segue esse plano da primeira clivagem sendo no plano sagital e logo depois uma clivagem no plano aqui do 2B, que já define essas células um pouco diferentes, né? Então, não é uma clivagem que a gente chama de total aqui, e principalmente não é uma clivagem totalmente simétrica, ok? Então, essa clivagem nos mamíferos é chamada de rotacional. Tá? Essa é uma das questões também interessantes em relação à divisão celular. E aí continua, né? Como eu falei, a gente tem clivagem aqui chegando no estágio de 2 células, ainda consegue observar muitas vezes aqui um globo polar, depois é degenerado, 4 células, 2 dias, 2 dias e meio, 8 a 9 células, tá? Porque não necessariamente depois a gente sempre vai ter um número par de células, 16 células formando essa estrutura que parece com uma amora, por isso que tem o nome de mórula, com 3 dias. E aí começa a ter uma reorganização com algumas células indo para a periferia, que vão dar origem a uma estrutura chamada de trofoblasto, com as células extraembrionárias, e algumas células permanecendo no centro. Vão ser a chamada camada interna de células. Então, isso é o que a gente vê aqui com 5 dias, aproximadamente 107 células, chamado blastocisto, que a gente tem em volta o trofoblasto, e aqui internamente a inner cell mass, ou a camada interna de células, tá? Então aqui está essa zona pelúcida que fica aqui em volta, tá? A zona pelúcida que fica em volta, e novamente essa camada interna de células. Aqui são algumas dessas fotos, 2 células, 4 células, aqui 8 a 9 células, já indo para o estágio de mórula, e o início aqui do processo também de cavitação, formação do blastocisto. É importante ressaltar que nesse processo, esse meio aqui, a gente chama de blastocele, é uma cavidade, né? O embrião, na verdade, ele tem um espaço aqui que tem bastante líquido, que vai ser importante para o processo de desenvolvimento, ok? Nesses processos aqui, principalmente de 8 células até a mórula, existe um processo de compactação. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, a gente vê as células já com diferentes tamanhos, logo elas não são iguais, tá? Já consegue se definir isso muito bem. E aqui você vê células que começam a mudar de forma e começam a compactar e tomar esse aspecto aqui um pouco mais, uma polaridade ápico-basal. Então, esse processo de compactação é importante e ele é mediado por aquilo que a gente chama de junções celulares, né? Então, você tem células que têm essa característica um pouco mais mesenquimal, menos, eu coloquei para vocês na primeira aula, né? Que eles têm menos essa questão de as células estarem conectadas umas às outras, eles agora passam no estágio de células a se compactar e adquirir essa morfologia epitelial. Isso acontece porque a gente passa a ter junções celulares, né, que são estruturas que fazem as células se conectar mais do tipo epiteliais. Então, as células vão adquirir junções do tipo tight, né, que são junções ocludentes, e junções do tipo gap, nesses domínios aqui laterais. E aí as estruturas daquelas células em volta, como o trofoblasto, vão mudar e vão virar um epitélio. Então, esse aqui é um processo de morfogênese, sempre envolvendo a transição epitélio-mesenquimal. Então, isso é o que acontece na questão
das junções celulares, ok? Então, aqui é só um detalhamento dessa transição epitélio-mesênquima, que é a região apical das células, região lateral, região basal das mesmas, com as diferentes estruturas, as junções chamadas junções do tipo tight, junções aderentes um pouco abaixo, junções do tipo desmossomas e junções do tipo gap. Bem aqui embaixo a gente tem o que? Propriamente dito, os M-desmossomos, que são essas estruturas que conectam a porção mais basal da célula com, muitas vezes, com uma matriz extracelular, também da região mais abaixo. Tá? Então, esse processo de morfogênese, eu coloquei isso na primeira aula e gostaria de ressaltar, sempre envolvem essa chamada EMT em inglês, que é epitelial-mesênquima transition, ou transições epitélio-mesênquima. São importantes em muitos processos, como, por exemplo, aí o próprio surgimento do câncer, né, onde as células, muitas vezes epiteliais e compactadas, mudam de morfologia para morfologia mesenquimal e acabam migrando para outras regiões. Okay? Então, isso é o que a gente viu. Então, a gente vai parar aqui um pouquinho. Na verdade, eu vou só mostrar para vocês como que tem essa passagem da mórula para o blastocisto. E na próxima pedaço de aula, a gente vai conversar um pouco sobre o blastocisto. Só para mostrar para vocês que esse é um dos primeiros processos de diferenciação celular. Você vai de células arredondadas para células que se diferenciam nessas células internas, essas aqui em azul escuro, que são a camada interna de células. Então, você vê duas populações, células que vão dar origem ao embrião e as células em volta que vão dar origem a células extraembrionárias. E aqui é super importante porque você acaba definindo o polo, que é o polo embrionário, onde vão ter as células no embrião, e o outro polo da cavidade aqui, que é o chamado polo aembrionário. Polo embrionário, onde tem células, e o polo aembrionário. O embrião, provavelmente dito, fica aqui, nessas células aqui, marcadas aqui em azul, azul escuro. E nesse momento você começa a ter essas células do trofoblasto que ficam em volta, elas vão utilizar bombas de sódio, né, sódio, potássio, ATPase, que vão bombear fluidos para o interior da mórula, né, nesses estágios, isso aí vai criar essa cavidade, a blastocele, ok? Então, espero que vocês tenham entendido nesse vídeo a importância das clivagens, dessas divisões celulares, como que elas ocorrem e como que ocorre a reorganização das células nesses processos iniciais de embriogênese, ok? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado.